O Voxcast está no ar, um papo leve com quem já deu voz à transformação. Eu sou o Clênio Galvão, esse é o podcast da Vox to You e aqui comigo está Milena Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Milena. Muito obrigada, Clênio. Um prazer estar aqui pra gente bater esse papo hoje. Satisfação receber a Milena aqui com essa paz, essa tranquilidade. A gente fala até de uma forma mais leve. Que bom. É uma das características maiores da comunicação da Milena, essa leveza, essa profundidade? Sim, e você acredita que eu não me dava conta disso? E na Vox, nas dinâmicas, nas aulas, esse começou a ser um feedback que eu recebia. Nossa, você fala de forma tão calma, tão tranquila, você ao mesmo tempo tem um jeito que é firme, mas é doce de falar. E eu comecei a me observar a partir do feedback tanto da professora quanto dos meus colegas de turma. E aí eu me dei conta disso e pude assumir isso como meu estilo de comunicação, né? Não é algo... algumas pessoas até falam, porque você é psicóloga, então tem esse jeito tranquilo, calmo. Não, assim... Essa sou eu. E aí eu sou psicóloga também, essa é uma característica que me ajuda no meu exercício profissional, mas eu diria que esse é um estilo de comunicação da Milena. Podemos dizer, na verdade, que esse é o superpoder da Milena? Sim. Na comunicação? Sim, eu acredito que... E aí é onde vem o poder do autoconhecimento, né? A partir desse feedback que eu fui recebendo, eu fui meditando e fui me dando conta de que sim, uma das minhas características é carregar ao mesmo tempo esse aparente paradoxo, né? Da firmeza, mas também da suavidade, da doçura. E aí eu depois que eu tomei consciência disso, eu busco levar para os ambientes da minha vida familiar, enfim, da minha vida pessoal, essa característica que também entra no ambiente profissional, que é levar as coisas com assertividade, com força, com impacto, mas também com doçura, com acolhimento. Então, sem dúvida. Falando em assertividade, pegando esse gancho aí, se você pudesse resumir a tua profissão, a psicologia, na tua vida, não a psicologia como um todo, mas a psicologia para você. Numa frase de impacto, pra gente começar com força aqui, como que você resumiria a psicologia para você? A maior força da psicologia é nos ajudar a descobrir que não existe nada mais valioso do que a nossa própria história. E eu descobri isso olhando para a minha própria história, de que olhar para a minha própria história é a maior força, é o maior poder. E eu fiz isso a partir da psicologia, enquanto profissional, mas também dos meus processos, né, que eu já passei ao longo da vida de psicoterapia. E é isso que eu tento fazer com todos os meus pacientes no consultório, de ajudá-los a descobrir a riqueza e o valor, o poder que eles têm na sua própria história, na sua própria biografia. E é isso também que eu tento levar para os outros contextos onde eu vou me inserindo, seja nas palestras, seja nos treinamentos, seja no contexto empresarial que eu tenho adentrado de forma cada vez mais intensa, e ajudar cada pessoa a perceber que o seu modo de ser, obviamente, pode ser lapidado, aperfeiçoado, porque nós estamos aqui para amadurecer, para viver o processo de desenvolvimento, é parte da vida, mas de que a nossa história é a nossa riqueza. Então... se eu pudesse resumir em uma frase de impacto, a psicologia é esse meu olhar de que, assim, como a nossa história é valiosa. E que bom, que privilégio. Eu sempre falo para os meus pacientes, como eu sou privilegiada. Nossa, eu sou muito privilegiada, porque eles me deixam adentrar no território mais sagrado que nós temos, que é a nossa história. Às vezes eu me emociono dentro do consultório, quando eu escuto, poxa, eu nunca falei isso para ninguém. Primeira vez que eu tô falando sobre isso. Ou então, caramba, pouquíssimas pessoas sabem disso. Nossa, eu tô me dando conta disso pela primeira vez. Isso é incrível, assim, é um privilégio tremendo. De bilhões de pessoas, você foi a escolhida por ele de alguma forma. Sim. E quando a gente fala em comunicação e psicologia, eu que sou esposo de psicóloga, todo mundo que me conhece sabe. Ali, com a psicologia. Tá ali com a psicologia. Pois é, há um processo comunicacional muito forte entre paciente e... Sem dúvida. E psicoterapeuta, enfim, terapeuta. Sim. Mas você, enquanto pessoa, quando é que você percebeu que preciso trabalhar minha comunicação ali, seja no pessoal ou no profissional, sabe? De trazer mais profundidade, às vezes, para o atendimento ou pessoalmente também. A comunicação, eu costumo falar que ela é absolutamente central em todo o relacionamento humano. É impossível se relacionar sem se comunicar. E a comunicação, ela não está só nas nossas palavras, ela está no todo, né? No global, na maneira com que eu
do meus gestos, né? Do meu olhar, com as minhas expressões faciais, enfim, esse global da comunicação. Aí, quando eu venho hoje e gravo um podcast, já subi no palco do Teatro Riachuelo, já palestrei, já fui para diversos lugares no interior, aqui na capital, produzo conteúdo para rede social. Quando as pessoas veem, falam assim, poxa, mas você sabe se comunicar, você tem essa característica, é sua. Não é uma característica que eu tive sempre na minha vida. A maioria das pessoas não acreditam quando eu falo que eu fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida e antissociável. Eu tinha medo das pessoas. Eita. Eu não me comunicava com as pessoas, eu fugia dos relacionamentos por causa dos meus traumas, das minhas feridas. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo, eu comecei a perceber que eu não me comunicava mais, não era porque eu não queria, é porque eu não sabia. E eu comecei a estudar sobre isso e perceber, caramba, se eu melhorar minha comunicação, eu melhoro tudo. E hoje eu tenho essa concepção, essa consciência, né? De que a comunicação é central, seja na minha vida pessoal, no meu casamento, nos meus relacionamentos familiares, é central dentro dos processos clínicos que eu acompanho, mas em todas as relações, né? Seja no bom dia que eu dou para alguém que eu cruzo, seja naquela pessoa mais íntima da minha vida hoje, que é o meu esposo. Então, a comunicação, ela faz parte de todos os contextos. Dentro da psicologia não é diferente, a gente se vincula com o paciente e não é somente falando, a gente se vincula por meio do nosso silêncio. É por meio do nosso olhar, de um abraço. Muita gente tá ali para ser ouvido. É por meio de uma gargalhada que a gente dá. Então, é dessa escuta atenta, porque a comunicação não tá só no falar, né? Às vezes até não se debruçar e colocar a mãozinha no queixo aqui para ouvir com mais atenção. A comunicação tá no detalhe, né? E eu sempre falo, quando a gente melhora a nossa comunicação, pelo menos 90% dos nossos problemas são resolvidos. E eu tenho experimentado muito isso no contexto corporativo, né? De coisas que não são ditas, de informações que a pessoa achou que tinha sido passada de forma clara, mas que não foi. Eu me chatear e não falar pra você, e aí eu falo pra uma outra pessoa, mas eu não te corrijo, eu não te dou um feedback. E isso vai corroendo as nossas relações profissionais. Aqui um recorte, né, para o contexto corporativo do trabalho, mas isso corrói o nosso casamento, se a gente não se comunica, isso corrói as nossas relações familiares. Então, a comunicação é absolutamente central. Né? Umas conversas recentes com a minha família, né, com a minha mãe, com meus irmãos, e eu falando assim, poxa, muitas vezes o problema da nossa família é a comunicação, porque ela não acontece. Então, eu tenho levantado muito essa bandeira dentro das relações em que eu estou, né? Vamos se comunicar melhor. Eu não tô dizendo que eu tô no ápice da minha comunicação e de que ela é perfeita e que não há nada a ser melhorada. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu tenho dificuldade em me comunicar também. Mas de ajudar as pessoas que estão à minha volta a perceber que a gente precisa melhorar junto esse ponto. Legal. E a terapia é um ambiente privilegiadíssimo pra gente fazer isso. Terapia é vida, né? Sem dúvida. E pegando todo esse contexto, você falou de Riachuelo, de uma conversa no casamento, numa família estruturada. Momento uau. Quando é que você parou, olhou e fez, caramba, minha comunicação agora fez diferença? Foi numa briga evitada? Foi numa palestra no Riachuelo? Foi um paciente que você deu uma guinada ali no atendimento? Enfim, quando você pensa num momento uau. Eu teria vários momentos uau pra falar, assim, porque eu acho que quando a gente tem um olhar atento, então a gente vai conseguindo perceber, se maravilhar, né, com o cotidiano. E eu busco sempre ter esse olhar de maravilhamento pra vida, esse olhar de esperança pra vida. Mas eu poderia te dizer que o momento, assim, que foi um divisor de águas pra minha vida, foi a primeira vez que eu dei uma palestra. E eu, assim, zero técnica de comunicação, né? A minha comunicação, ela foi ali intuitiva, com base no que eu tinha. E eu preparei ali com todo carinho, material, o pessoal super atento, assim. Quando eu ia vendo o olho das pessoas brilharem para aquilo que eu tava falando, porque na minha cabeça as coisas que eu tava dizendo eram todas muito óbvias. Mas as pessoas estavam assim, nossa, que legal, e elas ficaram empolgadas. E eu lembro que na época era meu namorado, né? Meu esposo era meu namorado, e eu lembro que eu saí de lá e eu liguei pra ele, eu falei, amor, eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso, na hora. Assim. Era uma sensação de alegria tão grande por ter contribuído, assim, caramba, eu fui porta-voz de algo que pode transformar a vida dessas pessoas aqui. Assim, algo que pode melhorar, que no contexto em que eu estava, nesse contexto específico, né, nesse caso, era para casais.
E eu fiquei pensando, caramba, eu posso ter ajudado num processo de transformação desses casamentos. Isso vai impactar na vida dos filhos. Isso vai trazer mais qualidade de vida. Isso é fantástico. Caramba, eu nasci pra isso. Eu fiquei com aquela sensação assim, gostosa no peito. E de lá pra cá, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, que eu sou convidada, seja no contexto religioso, seja no contexto profissional, seja no contexto familiar, eu busco aproveitar essas oportunidades, porque eu compreendi que a gente pode semear a esperança através da nossa voz. A gente pode ser mensageiro de coisas boas. O mundo está tão repleto de discursos adoecidos, de ódio, de violência. E eu acho que a gente precisa dar oportunidade para as coisas boas serem comunicadas. Você falou de silêncio, e eu sei que você tem uma coisa em comum comigo aqui, que é se abastecer com natureza. Sim. O silêncio da natureza te comunica muita coisa também? Nossa. E eu deixo a dica para você de casa, que não teve essa experiência ainda. Me reabastece. Sim, acho que é uma das fontes. Contemplar a natureza, assim, estar diante do mar, contemplar um pôr do sol, estar diante das árvores balançando quando eu vejo lá na minha varanda, assim, me recorda, caramba, Milena, você é muito pequena, né? Você é muito pequena. Olha pra fora, olha para o universo, assim, olha pra beleza. A beleza existe, a bondade existe. O mundo é bom, né? As coisas são boas, elas têm uma ordem. E isso me pacifica e me ordena profundamente. Então, essa experiência de encontrar com o silêncio me ordena e me ajuda a reorganizar as coisas dentro de mim, sem dúvida alguma. Que lindo, que lindo. Um encanto. E pensando nesses novos horizontes, o que é que você planeja aí como próximos passos? Profissionais? Profissionais. Tá. Os meus próximos passos profissionais têm se encaminhado de uma forma muito natural, muito genuína e até, de certo modo, inesperada. A minha família tem uma empresa e desde que eu me formei, eu tinha aquela mentalidade, né? Não, vou me formar e para não estar inserida nesse contexto dessa empresa de supermercado, que é o ramo da minha família. E aí, há alguns anos eu tenho me inquietado com isso. Poxa, eu poderia contribuir nesse espaço, eu poderia... tem tantas coisas que eu acho que dá pra fazer, treinamento, desenvolvimento. E aí, esse ano também uma decisão corajosa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo no meu Instagram e toda vez que eu falo, sempre repercute, né? Viver coisas grandes exige decisões corajosas. É nisso que eu acredito. E eu tomei uma grande decisão corajosa, porque eu entendi que Deus tinha reservado pra mim coisas grandes. E tomei a decisão de voltar para a empresa da minha família, assumir a diretoria de gestão de pessoas. E me encantei por esse universo, então, para o restinho de 2025 e para os próximos tempos, o que tem aparecido no meu horizonte é essa migração cada vez mais intencional para o universo corporativo, porque esse é um ambiente que necessita de cuidar das pessoas. As pessoas são o centro de todas as instituições e a gente precisa cuidar delas no lugar onde elas passam, muitas vezes, a maior parte do dia, que é o trabalho. Então, meu próximo passo profissional tem sido esse. Tenho feito aí uma transição, digamos assim, né? Muito suave, muito gostosa e muito cheia de sentido, de propósito. E para fechar, naquela agilidade de final de aula, final de podcast, palavras na caixa, que é a nossa tradição, hoje se transforma em perguntas na caixa. Rapidinho, um número de 1 a 50. 3. Milena, como você gostaria de ser lembrada quando alguém disser, aqui na Vox ou qualquer lugar do mundo, ouvi falar de você? Como que você gostaria de ser lembrada? Aquela que semeou esperança, onde passou. Coisa linda, meu Deus do céu! Milena Rodrigues, psicóloga, empresária, gestora de pessoas e encantadora por onde passa. Foi um prazer lhe receber aqui, viu, minha amiga? Foi um prazer pra mim, Clênio. Obrigada. Muito bom. A gente termina aqui mais um episódio do Voxcast. E lembre-se, quando a voz toca a alma, ninguém esquece. A gente se vê no próximo episódio.